Olá, queridos, graça e paz. De novo aqui na nossa 17ª, oitava não é isso, 17ª lição, nosso 17º estudo, né, sobre o livro do Apocalipse. Estamos realmente na reta final do nosso estudo, né? Falamos ontem sobre as últimas pragas, né, que foram lançadas sobre a terra, no capítulo 17, no capítulo 16, no capítulo 17 falamos sobre a Babilônia religiosa, né, o falso profeta que se levantou, que enganou as nações com as suas feitiçarias, que levou a adoração à besta, né, que é o anticristo, né, e hoje nós vamos falar sobre a Babilônia comercial, mas vamos falar também de Armagedon, vamos falar daquela batalha ali antes da gente entrar no milênio, tá? São assuntos agora importantes, vai tomando um tom de dramaticidade todo esse contexto histórico que nós viemos falando aqui, esse processo escatológico, e vimos que a Babilônia religiosa ela cai, né, em função do próprio anticristo querer ser a própria religião, ele querer ser adorado, a besta querer ser adorada, ele levanta as nações que estão sobre a sua liderança sobre a besta, mata e faz e acontece, e acaba ali esse sistema religioso mundial. Agora a religião é o próprio anticristo. Então, capítulo 18 de Apocalipse, a partir do versículo 1, a gente já vai vendo que esta Babilônia comercial será a cidade principal do anticristo, onde a gente vai ter mais ou menos a ideia, onde seja nada muito assertivo, né? Porque, como a gente sempre fala a respeito de Apocalipse, é muito difícil você ser conclusivo em algumas coisas. Mas certamente essa Babilônia comercial será um sistema mundial, né? Um sistema mundial, uma ordem mundial de comércio, de liderança de países sobre a liderança do anticristo, né? Então, olha bem, versículo 1, depois destas coisas, esse detalhe é importante. Toda vez que você lê a Bíblia, atente para os detalhes. Olha o versículo 1, depois destas coisas, ele viu descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, a terra foi iluminada com a sua glória. Então, se ele desceu com autoridade e a terra foi iluminada com a sua glória, só pode estar se referindo ao Senhor. Esse só pode ser o próprio Senhor Jesus. Versículo 2 ele vai dizer, com grande voz, caiu a grande Babilônia, que era morada de demônios. A gente já viu isso durante muito tempo aí nos nossos estudos anteriores, tá? Então, o que a gente vai descobrir com isso? Que a Babilônia religiosa, ela foi destruída pelos homens, por incitação do anticristo, ir contra essa Babilônia, o falso profeta, essa Babilônia religiosa. A Babilônia política, né, financeira, esta Babilônia, ela vai ser destruída pela própria ação do Senhor. O Senhor é quem vai destruir esta Babilônia. Claro, com o seu poder, através de fatores, não com a sua mão, mas com fatores naturais, mas com a ação do Senhor a gente vai entender isso. Versículo 3 ele vai dizer, porque todos têm bebido da nação, das nações têm bebido, e o vinho da ira de Deus, da ira da sua prostituição, falando da Babilônia política, né? E que os seus mercadores se enriqueceram com a abundância das suas delícias, da sua luxúria. É um vale tudo nesse mundo pervertido que a gente já vê hoje. Imagine nesse tempo em que não há regra, não há limite para que se possa fazer o homem e toda a incitação que a besta vai fazer a todas as nações. Então,
Ele não vai fazer nada que seja ruim, mas alguma coisa que seja muito atraente para as nações, para os homens, para os povos, e eles vão se enriquecer em cima disso. Tá? Então, e o tempo todo, durante esse processo, tá? O Senhor, ele veio falando com o homem, ele veio dando a oportunidade, inclusive, de falsas religiões, com religiões até com heresias dentro dela. A gente viu isso durante a história. Porque o versículo, olha só, o versículo 4 vai dizer: ouviu a voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Tá? Então, veja bem, estar numa igreja que tenha heresias, que tem falsos ensinos, você pode ter muita boa vontade, ser uma pessoa muito fiel, mas o risco que se corre de você ser contaminado por esta heresia é grande. E você põe em risco a sua própria salvação. É o que o Senhor está alertando esse povo aqui. Sai fora dela, povo meu. Serve de um alerta para nós e para muita gente que está enganado em algumas religiões, em algumas igrejas aí que estão ensinando heresias. Ah, mas tem gente com boa intenção, mas tem chance de ser contaminado. Versículo 5. Os seus pecados se acumularam até os céus, Deus se lembrou da sua iniquidade. Aí o Senhor vai falar sobre a retribuição dos ímpios, etc, etc. E no versículo 7, tá, ele vai dizer, tanto lhe dá o tormento de pranto, e ele diz no seu coração, esse grande poder econômico, esse grande líder, dizendo que estou assentado como rainha e não sou viúva, de modo algum veria o pranto. Vai ver o pranto. Então ele se acha super, hiper, e que não vai acontecer nada. Claro que vai acontecer, porque a ira do Senhor está chegando, está muito próxima disso. E aquilo que o homem planta, ele colhe. Muito bem. Tá? Então esta soberba, ela vai cair por terra. Versículo 8. Por isso, no mesmo dia, olha só, no mesmo dia, virão as suas pragas, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo. Porque forte é o Senhor Deus que julga. E os reis da terra, olha só, os reis da terra, as nações, presidentes, os ministros, tá? Chorarão e prantearão quando virem a fumaça e o seu incêndio. Porque há um centro, há uma cidade, há um centro, um quartel-general onde tudo isso emana para as nações e para os povos. E esta cidade, ela vai cair. Aonde fica isso? A gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? Eles chorarão porque viram seu incêndio e dirão, ai, ai, a grande cidade Babilônia. A Babilônia é sempre uma referência à prostituição, adultério e tudo de ruim que há. Tá? Lembra daquela Babilônia antiga e que vai se referir também ao Império Romano e a Roma também. Numa só hora veio o seu julgamento, né? Então quer dizer, o Senhor desfaz as coisas de uma hora para outra. O Senhor faz acontecer, tá? O Senhor é o dono do tempo, da hora e é preciso no momento que as coisas devem acontecer. Então, dela ninguém compra mais, os mercadores se lamentam, claro, a fonte de renda, vai lembrar aquele mágico lá que foi, a fonte de renda acabou. E é um desespero na terra por causa disso. E todas as coisas delicadas e suntuosas se foram de ti e nunca mais se acharão. Então os mercadores dessas coisas se enriqueceram e vão ficar chorando e se lamentando. Ai, ai, ai da grande cidade. Ai, ai, ai da grande cidade. Então, isso tudo vai acabar. Tá? E os pilotos, os navegantes, os marinheiros se puseram de longe, vendo aquela cidade ser destruída, porque ele é o símbolo de todo o mal que veio sobre a terra. Tá? Então, onde poderia ser isso? A maioria dos bancos mundiais, eles pertencem ao mundo árabe. O petróleo está no mundo árabe. Então é muito sugestivo que seja naquela região. Não quer dizer que seja, apenas
é sugestivo que seja. Só isso, tá? Versículo 19, e lançaram pó sobre as suas cabeças, ai, ai da grande cidade, porque só numa hora foi assolada. Ou seja, isso vai ser algo muito que imediato, não vai ser uma guerra longa e toda, até porque o Senhor não precisa ser longo, porque o poder da sua palavra, o seu agir, é instantâneo, tá? Não é uma guerra de homens somente. Então todo esse sistema mundial financeiro, ele entra em colapso por causa disso, tá? Então, aquele império financeiro do anticristo, ele rui. E os povos, as nações, claro que se lamentam, né? Versículo 21 vai falar que um forte anjo levantou uma pedra, com uma grande mó e lançou sobre o mar, com a qual o ímpeto será lançado da Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Claro que não vai ser achada. Ela vai cair por terra de uma vez por todas, assim como as profecias no passado de alguns povos que iam cair por terra e nunca mais se levantaram. Tá? Muito bem. O anticristo e o seu sistema mundial, tá? Ele será totalmente destruído a partir de uma batalha que nós vamos chamar de Batalha do Armagedon, porque vai ser naquele lugar. Esse dia está muito perto de acontecer aqui. Tá? Vai ser o chamado grande dia do Senhor Todo-Poderoso. A gente já viu isso lá no capítulo 16, versículo 14. Jeremias vai falar alguma coisa sobre esse mó, tá? 14, Jeremias 51, versículo 60 a 64. Mas lá no finalzinho ele vai dizer: e serás que, acabando tudo de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. Eufrates é aquele rio que fica lá no Iraque, lá para cima, berço da civilização, né? Entre o Tigre e o Eufrates, a antiga Mesopotâmia, entre rios. É bem sugestivo onde ser esse negócio aí, tá? Muito bem, versículo 22. E em ti não se ouvirá mais o som de arpistas. Então o pessoal se deleitava, cantava como né, no tempo de Noé, o homem casava, dava-se em casamento, de repente veio a chuva e acabou, e veio do mesmo jeito, assim como será a vinda de Jesus repentinamente, e o povo vai se surpreender com isso, né? E o versículo 24, fechando esse capítulo: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e todos que foram mortos na terra. Então, esse sistema matou muita gente, matou muitos fiéis ao Senhor. Mataram 144 mil, muitos judeus que foram fiéis, aqueles que ficaram e que testemunharam do Senhor, muito mesmo, tá? Nós estamos no capítulo 18, tá? Agora vamos iniciar o capítulo 19. O capítulo 19, ele vai falar sobre a queda dessa Babilônia, né? E a alegria e o triunfo no céu. A gente já está caminhando muito para o final de toda essa história da humanidade e um recomeço com Deus, com a Terra totalmente alterada na sua geografia, voltando muito ao tempo do paraíso. Capítulo 19 vai falar sobre o Armagedon, tá? Então, ele vai tratar sobre a tribulação e a gloriosa vinda do Senhor com poder e glória, julgando as nações, tá? E reinando com a igreja, seu povo aqui sobre a terra. Versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi do céu como uma grande voz e de uma imensa multidão que dizia: aleluia! Veja bem, depois destas coisas, queridos, isso é um detalhe importante. Depois destas coisas, ele ouve do céu uma imensa multidão. Que imensa multidão é essa? Não é mais do que o povo de Deus, a igreja que foi arrebatada e aqueles que vieram de tribulação, que estão lá na glória, na eternidade com o Senhor. Eles dizem aleluia, tá? A salvação e glória, o poder pertence ao nosso Deus. Então é uma multidão incontável que estão lá na glória com o Senhor, no céu, e estarão com o Senhor aqui na terra também, tá? Então, essa palavra aleluia, ela vai aparecer 4 vezes aqui no livro de Apocalipse. Ela só vai aparecer mais uma no Salmo 104, versículo 35.
que ela vai aparecer a palavra aleluia. No Novo Testamento, ela só vai aparecer aqui. E o que quer dizer aleluia? Aleluia é a junção de duas palavras, da palavra halal e da palavra já. Então a junção e o já é uma abreviação de Jeová. Então é o halal já, que virou aleluia, que significa louvai ao Senhor. Então toda vez que você falar aleluia, tá? Ainda que essa palavra tenha ficado vulgarizada no mundo e às vezes usada de forma indevida pelos próprios crentes, pela própria igreja, aleluia significa louvar ao Senhor. Então quando você falar aleluia, fale com todo zelo, com todo temor diante do Senhor. Aleluia é uma palavra que glorifica o nome do Senhor. Então, cuidado com o aleluia, tá? Fale ele sempre, porque o Senhor é o nosso aleluia, tá? Então, esse povo é um coral gigantesco no céu, tá? Dos salvos que estão na eternidade, falando o aleluia. No versículo 2, ele vai dizer, esse povo vai dizer, verdadeiros e justos são os teus juízos, julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra e corrompeu a terra, tá? O versículo 3 aparece de novo a palavra aleluia, e no 4 também vai aparecer de novo. E ele diz, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, amém, ou seja, assim seja, aleluia, louvado seja o Senhor, louvai ao Senhor. E logo depois ele vai ouvir uma grande voz, tá? Uma grande voz de uma grande multidão, como muitas águas, também dizendo aleluia. Mais uma vez aparece a palavra aleluia, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, o grande dia do Senhor, o dia do Senhor, ele está chegando, ele já está às portas, eles já estão contemplando isso na eternidade. Versículo 7, regozijemo-nos, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, sua noiva já se preparou. E é um glorioso momento da igreja junto com o Senhor, na eternidade. Essas bodas do Senhor que vai acontecer logo depois, né, do arrebatamento, enquanto o mundo estiver em trevas aqui, a gente está participando lá com o Senhor. Tá? E esse encontro, queridos, de bodas, ele não vai acontecer apenas um momento, são vários momentos que nós teremos com o Senhor, participando com Ele, estando eternamente na presença dEle, nos encontros que nós teremos com Ele. Tá? Isso com aqueles que foram fiéis ao Senhor durante toda a sua vida e principalmente quando o Senhor chamou. Versículo 8, e foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Tá? Então a gente vê que isso aí são os atos dos santos, tá? Pois o linho são as obras justas dos santos. Então a gente está falando de quem? É a igreja. A gente não pode ter dúvida que isso foi da igreja, daqueles que fizeram a obra do Senhor, a qual receberam seus galardões que serão devolvidos a ele, mas o Senhor recompensa a sua igreja, o seu povo. Muito bem, então essas promessas, tá, são daqueles que vão estar na eternidade com o Senhor. É para Israel? Não, porque a promessa de Israel é a terra e eles estarão na terra aqui e serão referência para o mundo após o milênio, tá? Após o milênio, inclusive no milênio também, porque Jesus vai reinar de lá. Israel já foi a noiva do Senhor, não é mais, tá? Hoje a noiva do Senhor é a igreja é a noiva do Senhor. A gente viu que já foi Isaías 54:5, você vai ver que o Senhor diz, porque o teu Criador é o teu marido, falando de Israel, e deixou de ser porque Israel se perdeu aí pelo caminho. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Então lancei meus pés para adorá-lo. Quem falou isso foi um anjo, e ele falou, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Isso significa o seguinte, anjo não recebe adoração. Ah, vou adorar o anjo. Anjo não é adorado. Eles não foram criados para ser adorados, tá? Ele está falando, adora a Deus, porque, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Versículo 11, viu o céu aberto e um cavalo branco estava montado, e o que estava montado nele
chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Claro que é o Senhor, tá? Ele é fiel e verdadeiro e vem num cavalo branco. Aí sim, diferente daquele cavalo branco que nós vimos lá dos 4 cavaleiros. Esse é o Senhor, tá? Então, quando ele vê o céu aberto, queridos, esse é o momento talvez mais importante que a igreja espere. Céu aberto, o Senhor vindo com poder e glória para estabelecer o seu reino aqui na terra, né? Então, ele diz, fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Mateus capítulo 24, versículo 31, ele vai dizer o seguinte, olha só que coisa importante, note para depois você ver, com calma. Então aparecerá no céu, 24, 30 e 31, então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Não pensemos nós que quando Jesus vier com poder e glória, que a terra vai se... Oh, aleluia! Não vai. Eles vão se lamentar. Então, a primeira coisa é eles perceberam o sinal. Não é a vinda do Senhor logo, o sinal. Estrondos, terremotos, os sinais celestiais que a gente não sabe de que forma vai ser, mas vai ser algo grandioso. E depois verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do seu poder com poder e grande glória. Mateus está falando isso. Então, ele diz, ele enviará seus anjos com um grande clamor de trombeta. Olha só, e ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta. Os anjos tocam a trombeta. E essa trombeta para quê? A trombeta que nós já falamos lá atrás. Trombeta é para congregar. É para juntar, para uma batalha, para algo muito especial. Eles ajuntarão os seus escolhidos. Está falando de quem? Da igreja. Está falando dos santos, dos salvos, aqueles que morreram antes de Jesus, que morreram depois de Jesus e aqueles que morreram depois do arrebatamento da igreja. Estão na eternidade com o Senhor. Há uma trombeta que vai juntar esse povo. Aí a gente vai entrar num debate importante, porque ele diz o seguinte... Eles são os escolhidos, que já estão lá, desde os 4 ventos. Aí o mais importante, o texto muito importante. De uma a outra extremidade dos céus. Não é da terra. Essa turma que vai se juntar ao Senhor, vem de onde? Dos céus. Estão espalhados pelos céus por algum motivo. E o Senhor vai chamar esse povo santo, que somos nós, para estarmos junto com ele, para aquele grande dia dele se juntar ao exército dele. Então, queridos, esse texto de Mateus 24 vai definir muito bem essa situação aí do milenismo, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, que as pessoas falam, vamos entrar pelo milênio. A gente vai tratar isso um pouco à frente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas esse texto é importante para a gente saber o que vai acontecer lá, tá? Segundo as Tessalonicenses 1, 7, 8 vai falar que ele vem como Messias vencedor, tá? Depois você leia. Salmo 96, 13 vai dizer, tá, que ele vai estabelecer o seu reinado com verdade e justiça. Então, para ver que o Antigo Testamento fala muito sobre isso também, que ele vem aniquilar o mal. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de um manto salpicado de sangue e o nome dele, a qual se chama, é o Verbo de Deus. A gente para e pensa um pouquinho a respeito disso. Há uma sugestão aqui de uma menina chamada Jace Moreira, mais conhecida como Jaciara, que é minha irmã, e eu já estava pensando nisso, foi bom, isso aqui é uma primeira confirmação, pode ser até de outros, que na última aula a gente faça um resumão de tudo isso. Estava pensando nisso, a gente pretende fazer isso se Deus quiser, por isso que a gente precisa correr aqui agora, tá? Mas também tem uma pergunta aqui da irmã Suiane Calazans, ela diz o seguinte, a Bíblia fala que nós vamos reinar com Jesus na terra, nossa vida com poder e glória, teremos funções? Irmã, muito provavelmente, até porque haverá uma hierarquia que a gente não sabe de que forma vai acontecer, né, dos galardões, que provavelmente seja isso. Irmã,
a gente não vai para o céu para ficar deitado numa rede. A gente vai para servir o Senhor, para glorificar Ele, para servi-lo. De que forma? O que a gente vai fazer? Nós não sabemos disso, mas uma das coisas a gente sabe que a gente vai fazer. Vamos reinar aqui na terra e vamos julgar com o Senhor toda a terra durante o milênio. Julgar a terra e governar e reinar com o Senhor. Então, já vamos ter o que fazer aqui na terra durante o milênio. A partir daí, outras coisas poderão acontecer, porque nós vivemos num mundo infinito, num mundo que a gente não consegue imaginar o que seja o infinito da Terra. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer e que Deus vai saber muito bem as funções que Ele vai mandar para a gente exercer. Vamos estar lá para saber, em nome de Jesus estaremos lá. Tá? Então, esse é o verbo de Deus, é o Senhor. O Senhor é conhecido como verbo. Lá na eternidade, o Senhor é conhecido como verbo. O que é o verbo? É a palavra em ação. É o logos, é o rema. O logos é a palavra escrita. E o rema, ele dá a nos entender que é a palavra inspirada, é a palavra revelada. Tá? Então ele é conhecido. O logos e o rema são duas palavras do grego que vai nos dar um pouco desse entendimento. Versículo 15, vamos correr. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Então veja bem, ele, o Senhor, regerá com vara de ferro. Ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então é o próprio Senhor quem age aqui na terra. Tá? É o próprio Senhor. Tá? Agora não vem mais naquele jumentinho. Agora ele vem com poder e glória e a gente junto com ele. Tá? Ele diz que é com uma espada afiada, né? Vamos lembrar daquela espada afiada que Hebreus 4,12 vai falar, que ela é apta para discernir pensamentos e intenções, tá? E o Senhor vai saber separar naquele momento de julgamento, indo no coração das pessoas que estarão aqui, tá? E ele vem para ferir. Ele vem para ferir. Jesus não vem mais para pregar, Jesus vem para ferir aqueles que não deram ouvido à sua palavra. Tá? Então, o tempo daquela misericórdia, ela já passou. E quando se fala de pisar o lagar, se fala de julgamento, se fala de juízo. No Antigo Testamento, a gente vai ver isso algumas vezes aí, a 64 fala isso, Zacarias 14 fala isso, Mateus 24 fala isso, Apocalipse 14 fala isso também. Então, a gente vai ver que pisar lagar é juízo. Versículo 16... No mesmo manto sobre a sua costa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é Senhor dos Senhores? É. Rei dos Reis? Ele é o Rei dos Reis. A gente proclama o Rei dos Reis por causa dessa palavra profética. Mas Jesus nunca foi Rei dos Reis. Mas não foi, mas ele não é? É. Porque ele é Deus e tudo mais. Mas em se tratando de terra, aqui de reinado terrestre, Jesus nunca foi rei. A não ser por aquela chacota, tá? Aquela galhofa que fizeram com Jesus lá, botando uma coroa de espinho, tá? E um caniço na mão dele. Mas Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele será, quando tiver o seu reino milenário aqui na terra, com um cetro de ferro. Tá? A coroa de ouro já está pronta para ele, pelos judeus messiânicos, tá? Que aguardam ele com a roupa sacerdotal, a roupa de linho. Isso está preparado hoje. Isso está preparado hoje. Então ele será de fato o Rei dos Reis, porque ele vai reinar sobre toda a terra e sobre os reis da terra, sobre os presidentes e as nações. Tá? E ele diz uma coisa que começa a dar um sentido muito terrível para as nações aqui. Vi um anjo em pé sobre o sol. E o que esse anjo, que não é um anjo, ele diz, fala com grande voz, dizendo às aves sobre todas as aves que voavam no meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Está conclamando aves de todos os cantos da terra, porque vai ter uma mortandade muito grande. Mas já teve muito disso e não teve ave dos céus. Mas nesse vai ter. Versículo 18, para comer de carne de reis, carne de comandante, carne de poderosos, carne de cavalo e dos que neles montavam. Sim, carnes de todos os homens, livres, escravos pequenos e grandes. O Senhor vem para matar muita gente. Isso fala de uma batalha que vai acontecer no Armagedon, e a gente vai observar que ele repete carnes algumas vezes.
Ou seja, o homem que viveu da carne, tá? Que quis viver desta carne, ele agora vai ser consumido por aves. A sua carne vai ser consumida por aves. É uma ceia, no mínimo, sinistra. E aqui fala de todos os povos, aqui fala de homens de todos os níveis sociais, raças e condições. E esse povo vai morrer na grande guerra do Armagedon que está se aproximando e já vamos falar sobre ela. Tá? Versículo 19. E via bestas, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo, os seus exércitos. É muita ousadia, tá? De que a besta, o anticristo, ele levar os reis da terra, todos os presidentes das nações, para fazer guerra ao Senhor. Vai fazer guerra ao Senhor porque nesse tempo os povos estão se voltando contra Israel, estão entrando em Israel para arrebentar e vão arrebentar Israel e arrebentaria por completo se não fosse a intervenção do Senhor, tá? Olha, o que Jeremias 25 vai falar, o Joel 3:2 vai falar, Sofonias 3:8 vai falar, mas Jeremias, vamos ver o que fala Jeremias 25, 32 e 33. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Vem gente de todos os lados. Serão os mortos do Senhor naquele dia. Esses vão morrer. Desde uma extremidade da terra a outra extremidade. Não serão pranteados. Esse povo que morrer, não vai ter quem pranteie por eles. Não serão recolhidos. E o que mais? Não serão sepultados. Serão como estrume sobre a face da terra. Esse povo que se levanta com o Senhor. É algo bem terrível. Bem terrível isso que vai acontecer com esse povo. Tá? E Zacarias 14, 2 a 7, eu vou pontuar algumas coisas, ele vai dizer o seguinte, olha o que Zacarias fala. Ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Profético, lá do Antigo Testamento. Ah, mas pastor, mas eu vi que já aconteceu invasões de povos que fizeram contra Israel e nações, depois o Senhor se voltou contra? Sim, mas é profético por esse tempo também. Ele vai continuar dizendo, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Estarão os seus pés sobre... Olha o que ele vai dizer, naquele dia estarão os pés do Senhor, sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, tá? Onde o Senhor orava, onde o Senhor pranteava e onde o Senhor foi traído. E haverá um vale... E quando o Senhor colocar os pés sobre esse monte, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande, tá? E fugireis, olha o que ele está falando para a nação de Israel, e fugireis pelo vale dos meus montes, tá? Fugireis, assim como fugiste do terremoto do dia de Uzias, rei de Judá. Então, olha só, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, santos do Senhor, a igreja, aqueles que morreram fiéis, ó Senhor. E ele diz no último versículo, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Então, o que vai acontecer também? Eles vão se atacar entre eles, como já aconteceu em outras batalhas com o Senhor, tá? Mas o Senhor não estará presente ali apenas naquele local. Em toda a terra, o Senhor estará guerreando contra nações e povos que se voltaram contra o Senhor e contra Israel também. Versículo 20, estamos aqui na reta final, um pouquinho de paciência. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizeram diante delas os sinais com quem enganou e receberam o sinal da besta. E os que adoraram a sua imagem. Então é o seguinte, a besta, o falso profeta, eles morrem, e aqueles que o adoraram, eles morrem, tá? Então, o versículo 20 ele conclui, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. O que a gente vê a partir daí é que eles foram mortos e foram lançados no Hades. No Hades. Hades é inferno, prisão.
corpo dos que morreram. Que quem morre sem o Senhor está lá. Não é o inferno definitivo do lago de fogo e enxofre da eternidade, porque o Senhor ainda vai julgar para isso. Mas a besta e o falso profeta serão jogados lá quase que de imediato. Eles estarão inaugurando o inferno da eternidade de sofrimento eterno. Esses dois. Por que eles são jogados lá? Eles são homens. Eles são homens. O falso profeta e a besta, que é o anticristo, eles são homens. E eles vão inaugurar o inferno. Tá? Muito bem. E o versículo 21, o último versículo, ele vai dizer: e os demais mortos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Tá? Então esse período vai ser um período terrível, é algo surreal, bizarro, mas é real. Esta guerra é real, não é uma guerra espiritual, é uma guerra real. Segundo aos Tessalonicenses 2, 11 e 12, ele vai dizer: aqueles que rejeitaram a verdade receberam a operação do erro para que creiam a mentira e para que sejam julgados todos que não creram a verdade. É difícil, é duro da gente ver essas coisas que vão acontecer, mas isso é uma realidade a qual o homem não poderá fugir se eles não se curvarem diante do Senhor. Esse é um alerta que o Senhor faz para o mundo, esse é um alerta que o Senhor faz para nós, igreja, para que a nossa fidelidade ela seja até o final, até a gente morrer ou até a morte. Para que a gente não esteja nessa condição desses que vão sofrer, mas sim na condição daqueles que estarão vindo com o Senhor com poder e toda a glória a julgar a terra. Terminamos o capítulo 19, queridos. Amanhã vamos falar sobre o milênio, tá? E vamos falar sobre o juízo final. Capítulo 20, vamos entrar no capítulo 21 e a gente estará terminando esse processo. Como foi feito aqui uma sugestão, e eu já estava realmente pensando nisso, graças a Deus, irmã em Cristo, irmã em sangue, da gente fazer um resumão no último dia, né, na sexta-feira, daqui a 2 dias, de tudo aquilo que a gente falou até chegar aqui. Ok, queridos? Querido, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Tenha uma boa noite, abençoada na presença do Senhor. Querendo Deus, amanhã às 10 da noite estaremos de volta nesta reta final desse nosso estudo sobre Apocalipse. Deus te abençoe, querido.